Tá gravando a partir de agora. Como é que eu tô aí para você? Tá bem. Tá cortando seu ombro fora aí. É Pera aí, porque tem que deixar pera aí, aparecendo o texto, né? pera. Ah, não tem que aparecer. E agora? E ainda tá bem na beirada, mas já tá bem melhor. Se der pra vir um pouquinho mais, ainda melhor. Que aí não corta nada. Aí agora tá beleza. Aí, aí tá perfeito. Não tá cortando, não. Você tá bem também? Tá gravando já, hein? Uhum. Podemos gravar 60 minutos? 60, né? Você pode marcar aí também? Uhum. Só vou fazer um café aqui, tá? Aguenta aí. Uhum. Enquanto- Oi, Milton. Vou começar agora. Tudo bem? Ah, sempre. Ah, não tem problema. Tá trabalhando, né? Tá. Não, é que adorei a imagem que você achou da Gabriele, viu? Espetacular, viu? É exatamente o que eu imaginei para a personagem, viu? Então, tá. Então, legal. Então, eu falei com a Marlene e eu passei para ela algumas ideias, ela estava com algumas ideias também. Se depois você puder conversar com ela, eu pensei, primeiro, você tirar todas as crianças, deixar só a imagem da Gabriele branca, né, bem alta, bem forte, com bastante expressão, né? Cheguei a pensar também em você colocar aquela outra Gabriele de cabelinhos encaracolados, assim como você fez na imagem 8 do outro lado, mas ela tem que ser um pouquinho menor para dar destaque para de branco. E pensei também de você colocar só a Gabriele, o Arco do Triunfo, o sol lá atrás, que achei uma ideia espetacular sua, e deixar bem limpa a capa mesmo, sabe? Só, só, só a Gabriele, o Arco do Triunfo e o sol. Mas não estou mandando você fazer isso, não. Estou só tendo algumas ideias. Precisamos ver se vai ficar bom. Sei. Não, mas ficou lindo. Não, ela está quase que terminada já. Converse com a sua irmã, que ela parece estar com ideias muito boas também. Tá bom, tá bom. Não, mas essa personagem, essa imagem que você achou, você leu o meu pensamento. Foi isso que eu imaginei para a personagem.
Nossa, uma expressão, é o ponto de luz que a gente estava procurando. Então. Tá bom, Milton. Então, bom trabalho para vocês, viu, Milton? Tá, obrigado por ter retornado, viu? Mas fala com a Marlene que eu me entendi bem com ela, viu? Obrigado. Tchau, tchau. É o novo livro, viu, Theo? Achou uma foto que desenha bem a personagem que você tinha imaginado? Oi? Ele achou uma foto que representa bem a personagem que você tinha imaginado? É. Você quer dar uma olhadinha? Vou te mostrar rapidinho. Você pode dar até os palpites aí. Você ouviu o que eu estava falando? Entra no Telegram que eu vou te mostrar algumas coisinhas. Gabriele, um ponto de luz. Logo, logo nós vamos estar gravando ela. Bonita a capa, hein? Linda, né? Bonita pra caramba. O sol lá Ó, no fundo. olha o que eu estava falando para ele, ó. Que ele achou a Gabriele perfeita, né? Essa de branquinho aí. Aham. Eu acho que ele podia tirar essas criancinhas que tem na primeira foto que eu mandei agora para você. Tirar essas criancinhas que estão aqui embaixo e experimentar ficando com a carruagem e com os personagens aqui. Tudo bem. Uhum. Outra. O que não pode sair daí é a Gabriele branca, o Arco do Triunfo e esse sol lá atrás. E o sol, Isso, né? eu acho que se ele colocar só isso, vai ficar espetacular a capa, viu? Também fica muito bonito, é. Agora, essa segunda imagem que eu te mandei é a segunda Gabriele. Eu inverteria aqui. Colocaria essa da esquerda de cabelinhos encaracolados pequenininha e a da direita grande, né? Aham. Porque é a que representa mesmo a personagem, né? Entendi. E tiraria esse azul e vermelho que está em cima aqui, que ele colocou com as cores da A bandeira França, né? da França. Tirar esses rabiscos e deixar limpo como ele deixou o primeiro desenho, está vendo? Aham. Gabriele, um O ponto de primeiro luz. ficou bem mais... Verdade. Nossa, a capa ficou bonita, cara. Linda, né? É. E com essas alterações que você sugeriu aí, ela vai ficar um pouco mais clean, vai ficar mais bonita ainda. Então, vamos ver se eu estou certo ou estou errado, né? Hum. Bom, já está gravando. Deixa eu me ajeitar de novo, que eu já saí meio do prumo. Você acha que está bom assim? Tá beleza. Ou quer que vai mais para a esquerda, para a direita? É, se você pudesse ir um pouquinho mais pra... Aí. Essa posição é perfeita. Porque Deixa eu não só tá... dar uma Você ajeitada na tá... câmera, que ela está um pouco torta. Ela Não, tá um nem pouco... parece. Hã? Nem parece. O que você acha? Tá bom assim? É assim, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá beleza. Então, agora é só ligar os cronômetros, porque está gravando faz tempo já. Vamos, então, tentar fazer de 60 minutos, né? Uhum. Então, é só contagem regressiva para você soltar o seu cronômetro também. 4, 3, 2... Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Palestra essa que você acompanha também nas redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes.
Estamos dando continuidade a uma palestra anterior que você encontra também nesses locais onde eu disse, no Facebook, no YouTube do SEAC e também nas redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes. Estamos falando do novo livro, o novo lançamento de Sidney, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Nós já temos uma palestra abordando o início, né, com algumas perguntas iniciais sobre o livro, mas eu gostaria de já cumprimentar o Sidney e pedir que ele falasse um pouco sobre essa nova jornada do Dr. Galton, para que depois a gente pudesse fazer mais algumas perguntas relacionadas a esse novo romance, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Seja bem-vindo, Sidney. Amigos, agradecemos mais uma vez a atenção de vocês. Eu estou à disposição para responder perguntas sobre esse novo filho, este lançamento da editora SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Sidney, nessa nova jornada, claro, já falamos algumas coisas na palestra anterior, mas até para que os nossos ouvintes e os telespectadores que nos acompanham estejam a par daquilo que estamos tratando, você tem o romance anterior, que era Dr. Galton, o Restaurador de Passados, e nessa nova obra, o Dr. Galton parece que se vê com a medicina trabalhando paralelamente com a espiritualidade. É isso mesmo, Sidney? Perfeito. Você parece que vê o livro. E Dr. Galton, no livro anterior, nós demos ênfase à terapia de vivências passadas. Dr. Galton, médico novo ainda, fez um estágio nos Estados Unidos e ele aproximou-se da reencarnação, sem nunca ter sido espírita, sem nunca ter sido reencarnacionista. Aconteceu com o Dr. Galton mais ou menos o que aconteceu com Brian Weiss, aliás, em cuja clínica Dr. Galton fez o estágio. Dr. Brian estudou na mesma universidade do pai de Dr. Galton. Então, por indicação do pai do Dr. Galton, que também é médico, ele fez um estágio lá na clínica do Dr. Brian. Pois bem, assim como o Dr. Brian surpreendeu-se ao dar um comando inespecífico para a sua paciente Catherine, dizendo a ela, retorne, isso em hipnose, ela estava sob hipnose, retorne à origem das suas dores. E para a surpresa do Dr. Brian, ela começou a falar como se estivesse há milhares de anos, no Antigo Egito. Ele foi pesquisar na biblioteca pública e constatou que tudo que a sua paciente dizia, quando supostamente teria vivido naquela época, foi confirmado. Então, esta foi a ênfase do nosso primeiro romance a respeito do Dr. Galton. Neste livro de agora, O Construtor de Futuros, ele tem alguns episódios em que se utiliza da TVP, a terapia das vivências passadas, mas não com tanta ênfase, porque ele respeita muito, agora que ele conhece a doutrina espírita, respeita muito o esquecimento, como sendo uma coisa benéfica. E nós só devemos quebrar esta barreira do esquecimento e investigar vidas passadas em casos de extrema necessidade. E ele está consciente agora também, Theo, de que ele só consegue avançar nestas informações que o seu paciente possa lhe prestar se houver consentimento da espiritualidade. Então, nós temos ali agora um médico que conhece psiquiatria, sabe fazer as regressões de memória, ou mesmo através do relaxamento, fazer com que o paciente se relembre de vidas anteriores, mas agora ele tem mais parcimônia, mais cuidado, mais prudência, porque agora ele já estudou mais a doutrina espírita
e tem consciência de que o esquecimento é uma coisa benéfica para nós. Então, ele envereda para vidas passadas somente quando vislumbra uma possibilidade de ajudar o paciente sem os efeitos colaterais de uma relembrança que poderia trazer algum trauma para o seu doente. Então, em resumo, é isso. Dr. Galton está agora tentando desenvolver uma atividade em que ele dá muita ênfase à espiritualização do indivíduo. E ele percebe que é um caminho sem volta, não apenas para ele, mas para toda a ciência médica, que começa a recomendar nos consultórios, olha só, até parece que eu estou repetindo palavras de Richard Simonetti, quando escreveu, décadas atrás, um texto chamado Medicina Pioneira. Parece que eu estou repetindo o que o Richard falou, quando, na verdade, eu estou me referindo a algumas notícias fidedignas, verdadeiras, que nos dão conta de que muitos médicos agora começam a recomendar paciência, calma, benevolência, perdão, porque eles perceberam com estudos bastante profundos que isso previne as doenças, diminui os efeitos e até, às vezes, curam. Isto é, uma atitude espiritualizante. Não estamos falando que os médicos vão começar a pregar religião em seus consultórios. Se o paciente tocar nesse assunto, ele, sem problema. Mas o próprio Galton não recomenda ninguém que seja espírita no seu consultório. Ele recomenda a espiritualização do indivíduo, porque a sede, a matriz das nossas doenças estão no espírito. Você vai poder tomar passes magnéticos que vai minimizar as suas dores. Você vai passar pela acupuntura, pela homeopatia. Você pode passar por um trabalho de desobsessão para minimizar as pressões de espíritos que eventualmente estejam trazendo a doença para a sua vida. Mas fator fundamental para a cura verdadeira, definitiva, a cura integral do indivíduo, depende da cura da alma do indivíduo. Sidney, antes da gente entrar já na primeira pergunta para essa palestra de hoje, nesse novo escrito, né, do Dr. Galton, o Construtor de Futuros, a gente falou já na palestra passada sobre o fato, a situação da anestesista, também tem nesse livro, no cerne dele ali, durante toda a história, a religião católica, a religião evangélica, tem o espiritismo. Só para a gente já entrar na pergunta, a espiritualidade já estava trabalhando não só com o Galton, mas também, podemos dizer ali, naquele entorno, para que o enredo central do seu livro, para que essa história funcionasse, porque não adianta só o Galton ter a vontade, ou só o Padre Zezinho ter a vontade, ou um evangelho ter a vontade. Eles todos têm que ser tocados para, em conjunto, levar a cabo essa missão e, claro, ajudar as pessoas. O seu livro trata mais ou menos desse sentido? Sem dúvida. A espiritualidade não escolhe facção religiosa, igreja. Não importa para os espíritos superiores se o indivíduo pensa nisso ou aquilo, se ele é cristão, se ele não é. Se há merecimento, se há autorização do plano espiritual, a criatura vai ser ajudada. E você falou uma coisa muito importante. Esse entorno de Galton. É aquela velha história que minha mãe sempre dizia que uma andorinha só não faz sozinha. Sozinho não faz verão. Ela realmente Galton. E ele sabe disso, tem consciência disso, de que ele é uma mera peça. Uma peça fundamental, mas tão importante quanto ele
é o padre Zezinho, da Igreja Católica, que ajudou a curar Fernanda. É o pastor, o oftalmologista evangélico, que trouxe um caso novo para ele, e ele se predispôs, assim, abertamente, a tentar ajudar o paciente com homeopatia, com orações, com água benta. E nós vamos ver no transcorrer do livro que, como André Luiz diz, não há barreiras para a espiritualidade. Não há cor de time, não há tipo de religião, não importa. O que importa é se o indivíduo merece ou não a cura, se ele está disposto ou não a modificar o seu interior. Como sempre brincamos aqui, Theo, se ele está disposto a limpar aqueles pontinhos pretos lá do seu corpo perispiritual. E como é que se faz isso? Como você brinca sempre com um alvejantezinho? Sim, um alvejante que pode ser chamado de boa vontade, de oração, de predisposição de fazer o bem, de retificar os seus erros, de respeitar o próximo, de tratar bem a esposa, o filho, de ser bom cidadão. Estes são os alvejantes que podem prevenir doenças, podem minimizar dores. Quando o indivíduo se predispõe a ser um autêntico filho de Deus, um fiel servidor do Cristo, ele está dando os primeiros passos para a sua cura definitiva, Theo. Sidney, nós falamos aí, né? Você citou na sua resposta também sobre a Fernanda. O caso de Fernanda, que é um dos casos assim mais tão importantes quanto os outros do seu livro. E a nossa primeira pergunta ainda é falando sobre o caso de Fernanda. A homeopatia, Sidney, no caso de Fernanda, se você quiser até fazer uma rememorização do que já falamos no final da outra palestra, para que os nossos amigos entrem já na situação e entendam essa sua resposta, a homeopatia tornou-se uma nova esperança para a Fernanda? Bem, você está lembrado que a Fernanda acabou caindo nas mãos de Galton por intermédio de um encaminhamento espiritual. Ela trazia o rosto... Vamos deixar claro que essa história da Fernanda, como muitas desse livro, é autêntica. Esta história especificamente nos foi cedida pelo Dr. Marcelo Occhiuto, oftalmologista espírita de São Paulo, muito amigo de Richard Simonetti. Ele nos cedeu a história e nós a adaptamos. Fernanda trazia o rosto marcado por uma paralisia facial que havia deformado metade da sua face. Jovem ainda, tinha uma afecção inflamatória da retina, fotofobia, a córnea estava com muitas úlceras e tinha um grave risco de perturbação da visão que poderia levá-la à cegueira. A esposa de Galton, Ana Clara, percebeu que o caso de Fernanda provavelmente havia sido encaminhado para eles por alguma entidade protetora que sabia da sensibilidade dela, da disposição dela e do marido de ajudar os semelhantes. Ela tinha certeza que o irmão Procópio, mentor espiritual daquele grupo que eles frequentam, que teve as suas portas abertas através do Dr. Constantino, um outro médico, mas espírita, que conhece muito de doutrina espírita. Pois bem, ela percebeu que o mentor espiritual, o irmão Procópio, estava levando para o seu consultório a Fernanda. Então, ela teve vários aconselhamentos e depois Galton reuniu uma equipe que poderíamos chamar assim de ecumênica, porquanto tinha a participação de espíritas, do padre Zezinho, que é católico. Um detalhe, né? A Fernanda é católica de 7 costados.
Então, jamais Galton ou a sua esposa Ana Clara iriam ferir as convicções da Fernanda e levá-la para o centro espírita. Não, ela precisaria ser curada dentro de uma paróquia católica. E o Padre Zezinho é uma criatura que sempre está disposta a ajudar. Aquilo que a gente pensa poderia ser feito num centro espírita, e até então o consultório médico estava apenas minimizando o grave problema de Fernanda, e ela carecia de uma assistência fora dos padrões materiais da ciência materialista. Por isso, ela foi encaminhada por irmão Procópio para Ana Clara, que chamou Galton, que, por sua vez, chamou o Padre Zezinho, que imediatamente abriu a sua paróquia para acolhê-los. E temos também mais um personagem, que é o oftalmologista de Fernanda, que é evangélico. Pois bem, com essas orientações todas, e nós falamos no programa passado que as pessoas deveriam procurar as obras de André Luiz, e vão perceber que ele respeita muito as missas humildes realizadas aos primeiros cânticos da manhã. Elas são muito favoráveis ao concurso dos espíritos para auxílio dos que precisam de amparo espiritual. E ele fala muito bem da missa católica, quando ela é simples, partilhada por mentes e corações sinceros, voltada para a caridade evangélica e à luz da oração. Então, sem problema nenhum, eles poderiam dar assistência para Fernanda, não no centro espírita, mas na casa paroquial do Padre Zezinho. Vieram orientações do plano espiritual. O oftalmologista José Carlos iria continuar com o trabalho dele como médico, tratando da Fernanda. E, ao mesmo tempo, esse oftalmologista, ele é evangélico, mas é um evangélico assim muito aberto, e em favor do paciente, ele não vacila em ir ao centro espírita ou ir à casa paroquial. Ele é uma pessoa muito aberta, muito amiga e franca, é um cristão verdadeiro. Então, você me pergunta se a homeopatia tornou-se uma nova esperança para Fernanda. Luiz Carlos Klein, neurologista, amigo de Galton, fora seu colega de residência. Foi ele que encaminhou aquele famoso caso do primeiro livro de Nicolas, que, por sinal, hoje é seu cunhado, irmão de Ana Clara, pelas dificuldades que ele estava tendo para fazer uma tomografia computadorizada. Então, o Dr. Luiz Carlos colaborou com Galton, com Constantino, e naquela oportunidade conseguiram excelentes progressos para curar o Nicolas, porque foram realizados vários trabalhos nesse sentido, tanto na área neurológica, como na área um trabalho de assistência, porque o paciente Nicolas sofria um sério processo obsessivo, então teve que se tratar também, conversar, dialogar-se com os obsessores dele. Então, pensou-se, ora, se naquela ocasião Dr. Klein ajudou a curar o Nicolas, e ele utilizou-se naquela oportunidade também da homeopatia. O que fez o José Carlos, que é o oftalmologista de Fernanda? Foi procurar o Klein para saber se ele poderia dar a ele algumas dicas do que fazer com Fernanda. Então, na verdade, a gente tem que dizer que o tempo todo o irmão Procópio estava sempre ajudando, inspirando. Então, nós tínhamos ali alguns casos
que eram tratados pela homeopatia, que talvez pudessem ser utilizados para a Fernanda também. Por coincidência, e já se falou que a coincidência é a mão de Deus quando quer se manter anônimo, por coincidência, Klein havia acabado de estudar duas publicações da literatura médica em que o tratamento homeopático havia sido utilizado em graves problemas de vista. Olha só, está na cara, pelo menos para mim, que irmão Procópio já estava preparando o Klein, que é um neurologista, mas que também tem uma especialização em homeopatia. Ele estava preparando o Klein para ajudar, nesse caso de Fernanda, cujo problema era outro, problema de vista. Então, os médicos, nesse caso, os pesquisados por Klein, fizeram assim interessantes relatos da evolução positiva na saúde dos olhos com o uso da homeopatia. Olha, Theo, o que eu estou falando não é invenção nenhuma. Quem for procurar na internet vai encontrar ali casos graves, sintomas oculares de toxoplasmose, com melhoras significativas através do remédio homeopático para cada enfermo. Então, o Klein imediatamente colocou-se à disposição para ajudar o oftalmologista José Carlos, que foi procurá-lo para ajudar Fernanda. Aí, imediatamente, o Klein colocou-se à disposição, mostrando todas as publicações médicas analisadas por ele, destacando 3 homeopatias que foram experimentadas com sucesso em vários pacientes com problemas semelhantes ao de Fernanda. Cada um dos pacientes dessa experiência adaptou-se a uma dessas 3 homeopatias que Klein apresentou para José Carlos. Todos eles, a partir dali, passaram a apresentar sensíveis melhoras até alcançar a cura definitiva. Os nossos telespectadores, se tiverem alguma dúvida, devem procurar pela internet casos de homeopatia que são minimizados, são amenizados e até curados pela homeopatia. Casos de toxoplasmose, que afeta também a vista. Então, aquele era o ponto de partida para Klein empreender o mesmo processo com Fernanda, cujo organismo, já falamos isso em programa anterior, em palestra anterior, cujo organismo não estava respondendo a contento aos tratamentos convencionais. Então, se deu certo lá atrás com Nicolas, quem sabe daria certo também com Fernanda. Sidney, você falou aí na sua resposta e também vem agora a nossa próxima pergunta. Você fala de um tratamento ecumênico em seu livro? E para quem não sabe, Sidney, o que significa a palavra ecumênico, você poderia dizer para os nossos ouvintes e falar sobre esse tratamento ecumênico? Bem, o ecumenismo pressupõe a união de pessoas de credos religiosos diferentes. E aqui, especificamente, como eu já falei no comecinho da nossa conversa de hoje, nós temos ali 3 espíritas, temos o Padre Zezinho na casa paroquial dele e temos o oftalmologista José Carlos, que é evangélico. Depois que José Carlos procurou o Dr. Klein, ele debruçou-se em seus estudos procurando um medicamento ideal para a Fernanda.
é preciso deixar claro que o irmão Procópio, que estava patrocinando a ajuda à Fernanda, estava inspirando também o médico. Aliás, isso é muito comum, viu, Theo? Não importa se o médico tem religião, se ele não tem, se ele é católico, espírita, evangélico, não importa. Quando qualquer médico, com sinceridade, debruça-se em suas pesquisas ou vai fazer uma cirurgia, nós temos casos aí, inclusive de cirurgias muito sérias, americanos que vieram há pouco tempo a Ribeirão Preto para fazer a separação de irmãos chifópagos. Para a surpresa da equipe brasileira, o médico, na hora de começar a cirurgia, reuniu enfermeiros, anestesistas, os outros médicos ali em volta e deram-se as mãos para orar antes de fazer a cirurgia. Então, os médicos, quando oram, quando se predispõem, eles recebem inspiração do alto. E é o que está acontecendo com o Dr. Klein. Ele está recebendo inspiração de Procópio. Com isso, ele intensificou as suas pesquisas em torno das formas similares a dos casos de sucesso que ele havia encontrado na área da oftalmologia. Então, em seguida, recebeu José Carlos para iniciar o tratamento que se adequasse aos sintomas, personalidade e manifestações emocionais de Fernanda, porque a homeopatia leva muito em conta a personalidade, o modo da pessoa viver, como é o seu emocional. Paralelamente, o oftalmologista, tudo isso é instrução espiritual, continuaria com seu tratamento, que se não estava promovendo a cura definitiva, estava minimizando os sintomas, estava prevenindo agravamentos. Então, tudo aquilo estava acontecendo, vamos deixar claro, Theo, graças aos méritos de Fernanda. Ela estava apta a receber a intervenção espiritual conduzida pelo mentor Procópio, queria se valer do padre Zezinho, como já o fizeram em processos anteriores, com a presença também de Galton, Ana Clara, sua esposa, o José Carlos, que é o oftalmologista evangélico, Constantino, que é um trabalhador lá da Casa Espírita Emmanuel, que é frequentada por Galton, e o padre Zezinho, todos eles ali, espíritas, católicos e um evangélico, estavam ali reunidos, impulsionados por um mesmo ideal, Theo, ajudar Fernanda. Sidney, você fala também no seu livro de missas, comungantes e hóstias. Como é essa situação, Sidney? Bem, esse é um capítulo bastante longo que eu vou tentar resumir, porque nós estamos fazendo uma palestra e em televisão o tempo é mais curtinho. Mas eu estou me referindo aí nessa parte em que na coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, André Luiz cita uma estreita cooperação que existe com outras fés religiosas, considerando que o auxílio de Deus é como o sol, irradia-se para todos. Então, ele deixa claro que os espíritos ajudam qualquer irmão, seja cristão, não seja católico, espírita, não importa. A oração é o fio de intercâmbio natural entre a terra e o céu que viabiliza o auxílio da espiritualidade. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele chega a descrever o trabalho de uma freira desencarnada que rezava junto de um doente. Essa religiosa fazia parte de uma organização espiritual de servidores católicos, lá na espiritualidade, que são dedicados à caridade evangélica.
muitas freiras continuam ajudando, consolando-se e preparando-se para conhecimentos superiores lá na espiritualidade. Então, essa gente boa aí que ajuda na Terra, ela dá continuidade a esses trabalhos. Então, essa católica, a que se refere a André Luiz, estava revestida dos melhores sentimentos característicos das zonas lúcidas da espiritualidade. Fernanda, que é o nosso foco neste livro, não obstante seus desvios do passado, nesta vida ela é prestimosa, humana, carinhosa, cumpridora dos seus deveres, tem cumprido os seus deveres com paciência, caridade. Com isso, ela atraiu a simpatia dos mentores espirituais que passaram a inspirar os personagens do nosso livro em seu socorro e auxílio. Quando eles estavam dentro da igreja do Padre Zezinho, esperando o momento dele terminar a missa para irem para a casa paroquial, eles puderam perceber os adornos, os objetos do culto, emanando deles uma doce luz que se espraiava nos altos do templo. Notaram ainda a presença de entidades de alta posição hierárquica, aproximando-se da santa mesa do culto para semear os benefícios divinos. Magnetizaram a água benta, tal como acontece no centro espírita, na fluidificação das garrafas de água. Depois fluidificaram as hóstias. Agora, todo mundo ali foi beneficiado? Aí André Luiz descreve uma situação até meio engraçada, né? Alguns, na hora de tomar a hóstia, quando abria a boca para receber o pão simbólico, em alguns aquela luz se expandia com grande luminosidade. Em outros, quando a pessoa recebia a hóstia, ela apagava essa luz. Por quê? Porque eram devotos sem contrição. Mas em relação a outros, as hóstias transformavam-se em flores divinas que atravessavam as faringes e chegavam com a sua claridade em pleno coração. Eu queria encerrar essa resposta, Theo, com uma frase de André Luiz, que diz mais ou menos assim: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. Sidney, você falou aí, né, anteriormente sobre o caso da Fernanda, que é um caso complicado, e ela está obtendo toda essa ajuda graças aos merecimentos que ela tem, né, de todas as circunstâncias que os espíritos viram coisas boas em poder ajudá-la. Aí vem a nossa próxima pergunta. Os milagres, eles podem ser realizados em qualquer lugar? Escute essa fala do Padre Zezinho. Assim que ele terminou a missa, foram para a casa dele, a casa paroquial. Olha o que ele fala. Aqui na terra, construímos altares em toda parte para reverenciar Deus e seus representantes. Na verdade, caríssimos irmãos, isso ele está se dirigindo àquela comissão que está ali presente. Já falei o nome de todos, né? Os 3 espíritas, um evangélico e o padre. O próprio Jesus nos advertiu, na célebre conversa com a mulher samaritana, que devemos adorar nosso Pai em espírito e verdade. Por isso, hoje estamos aqui, disse Padre Zezinho, amigos de crenças diversas, mas reunidos em torno de um bem maior, a saúde de nossa querida Fernanda. Então, o Padre Zezinho é um cristão de primeira hora, está ali falando de Jesus nesse aspecto extraordinário, quando ele se dirige à mulher samaritana, dizendo a ela que não precisava orar nem no alto daquele monte, nem naquele templo,
que Deus deveria ser adorado em espírito e verdade. Qualquer lugar seria lugar adequado para a oração. Aliás, Leon Denis, ele orava em qualquer lugar, fosse num templo evangélico, ou numa igreja ortodoxa, uma igreja católica, num centro espírita, mas ele gostava mesmo de orar na natureza. Qualquer lugar é importante para que as pessoas possam orar e levar adiante a mensagem que trazem em seus corações. Sidney, a gente lendo um livro, você pode ler um livro de fantasia, um livro de ficção, e no caso do seu livro, um romance, né, baseado na doutrina espírita, e como você disse, muitos casos são verdadeiros, são casos reais, a maioria são casos reais, ou todos são casos reais. Estamos aqui falando do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. O caso de Fernanda serve de exemplo para todos nós? Ou dá para esparramar um ali ou outro aqui? Você falou bem. No meu livro, alguns casos são literalmente verdadeiros. Em alguns casos, eu me inspirei em fatos reais e os adaptei. Aquele caso, por exemplo, da anestesia que eu contei no programa passado, aquele caso me foi contado pela própria anestesista. Eu estava num cruzeiro marítimo, conheci essa senhora dentro de uma piscina, que em seguida me levou para conhecer o marido dela, que também é anestesista, e eles me contaram o caso da anestesista. É um caso, assim, muito importante. O caso da Fernanda, é um caso autêntico, que foi me trazido, me foi presenteado pelo Dr. Marcelo Occhiuto. Você que já leu o livro, nós já gravamos juntos o audiolivro, vai se lembrar de um caso lá na frente de uma criança que é curada dentro de um templo evangélico, também baseado num fato real, inclusive que se tornou filme. Temos um outro caso ali, que o nome não é bem adequado, mas só para que as pessoas saibam do que estamos falando, um caso de barriga de aluguel, que também foi baseado em fatos reais. Enfim, se não é literalmente real o fato, e no romance, num livro, você tem que dar uma mudada para que os personagens reais não sejam identificados, porque às vezes não basta você trocar o nome dele. Se você começa a falar muito do personagem, ele é identificado. Isso não é conveniente. Mas respondendo à sua pergunta, o caso de Fernanda serve de exemplo? Sim, é o exemplo para todos nós. Apesar de todas as contingências contrárias, apesar do seu sofrimento, apesar dos motivos para ser muito triste, Fernanda aceitou a ajuda daquele grupo de amigos generosos que, independentemente das suas crenças, tomaram como objetivo reabilitá-la. Com isso, Fernanda superou a tristeza, as dores, as marcas do passado e fez por merecer uma nova vida. Sidney, você também falou, né, que teve o caso, não só passado o caso para você, mas com o caso algumas outras inspirações surgem da história passada do relato. Quais são as palavras do médico Marcelo Occhiuto sobre o caso de Fernanda, sobre o caso, né, que inspirou a narrativa de Fernanda? Eu pedi ao Dr. Marcelo que mandasse uma mensagem, primeiro para atestar a veracidade do fenômeno, do caso que ele me passou. E ele teve a gentileza de mandar uma mensagem em que ele disse mais ou menos o seguinte: espero que você, meu amigo, meu irmão, que independentemente da tristeza que tenha, ou do problema que o atingiu ou atingirá, faça como Fernanda. Espere trabalhando, vigie seus pensamentos, aguarde os dias melhores e reforce a certeza de que você é um filho amado por Deus. No tempo certo,
vai também colher os frutos saborosos das suas escolhas acertadas. Liberte-se do convite escuro da tristeza que nada resolve. Ocupe-se e não permita ter horas vazias. Procure ajuda quando sentir que não dará conta sozinho, mas principalmente compreenda que o auxílio que vem de Deus, do Pai, jamais faltará, desde que nós tomemos a iniciativa de buscá-lo, de aceitarmos o inevitável, às vezes caminhos difíceis, que às vezes parecem para nós montanhas íngremes, que nós precisamos escalar. E o Dr. Marcelo termina a sua mensagem dizendo mais ou menos assim: não tenha dúvidas, naqueles momentos mais difíceis da subida, quando aparentemente estiver sozinho e sem saída, tenha certeza de que os recursos de Deus o acharão. Bastará pedir e esperar. Essas palavras foram assinadas pelo oftalmologista Dr. Marcelo Occhiuto. Sidney, nesse novo livro, né, no Construtor de Futuros, o Dr. Galton, mesmo assim, com a ajuda da espiritualidade, a ajuda de outros, ele passa por poucas e boas. Lembrei agora daquele relato onde ele recebe uma mensagem de um amigo, aí ele retruca, o amigo fala, e tem toda essas idas e vindas do Dr. Galton nesse livro. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a conferência dele, uma conferência que ele fez, onde ele fala sobre o pensamento. Você tem boa memória, viu, Theo? Porque esse caso que você mencionou aí é o caso de um amigo do Galton, um ateu. Foram colegas de infância, ele estava passando por Porto Alegre e foi conversar com o Galton, e Galton percebeu que ele estava passando por uma situação de dificuldade, ele estava enveredando por um caminho perigoso. Mas isso aí acho que nós vamos falar lá na frente. Mas eu admirei a sua memória aí, que realmente esse caso é bem interessante. É uma visita que o Galton recebe. O Galton, depois daquele caso famoso de Nicholas, ele já fazia palestras, já era chamado para participar de seminários, congressos, mas aí ele ficou mais famoso ainda, né? Porque o caso do Nicholas, não sei se você está lembrado, Theo, mas o Nicholas não conseguia dormir, ele tinha tendências para o suicídio, ele tinha claustrofobia, e logo de início já se percebeu que ele passava por um processo obsessivo intenso. Então, o Galton precisou se valer de todos os recursos possíveis. Os recursos psiquiátricos, os medicamentos, a terapia de vidas passadas e o trabalho que foi realizado no Centro Espírita, que é organizado lá pelo Constantino, porque tinha também a parte espiritual, a parte de obsessão. E sem falar que Galton passou a dar ao seu paciente naquela oportunidade, deu a ele oportunidade de trabalho, porque a melhor maneira de um indivíduo amealhar forças da espiritualidade é com o trabalho. Pessoas não têm ideia de como elas previnem doenças, de como elas se fortalecem, de como que elas criam uma verdadeira barreira para se livrar de problemas, de perseguições espirituais, quando elas enveredam para o bem, para a cidadania, para a ajuda ao seu semelhante, ao seu colega de trabalho, ou ajudar numa campanha em favor de animais, uma biblioteca, enfim, quando a pessoa se predispõe ao bem. Então, todos esses foram recursos utilizados por Galton para curar Nicholas. E os médicos ficaram curiosos para saber o que ele tinha feito para restituir a saúde, porque o
O Nicholas era um caso perdido, ninguém queria tratar dele. Ele tinha tendências suicidas. Enfim, era um osso duro de roer para a medicina. Então ele foi chamado, passou a ser mais requisitado ainda para entrevistas. E ele começou essa palestra a que você se referiu, comentando uma entrevista de um outro médico psiquiatra que coordena a cadeira de Medicina e Espiritualidade na Universidade de São Paulo, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele começou projetando uma gravação, um vídeo, com a fala do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Nesse vídeo, o entrevistado afirma que a medicina está entrando no território do espiritual. Olha só, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa de hoje. Admitindo que as forças espirituais estão se tornando companheiras, coadjuvantes do ato médico, Theo. Sidney, nós estamos nos aproximando do final, estamos falando, essa é a segunda palestra, falando do livro mais recente de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, que é a sequência do Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Talvez essa seja, assim, a última pergunta para essa palestra. Teremos mais palestras com mais perguntas, abordando temas cruciais desse romance na íntegra de Sidney Fernandes, porque, como vocês estão percebendo nessa palestra, cada pergunta ela aborda um assunto que geraria quase que outra palestra. E nós temos várias perguntas ainda a serem feitas para o Sidney. Mas, Sidney, muitas pessoas duvidam. E eu gostaria de perguntar para você se você afirma que comportamentos negativos podem ou não afetar o corpo físico, Sidney? Isso está sendo comprovado pela ciência médica, Theo. As lesões na nossa consciência refletem-se como distúrbios e mutilações de nosso corpo físico. A medicina está começando a considerar o doente como um todo psicossomático. E não pode fugir disso se quiser realmente curá-lo definitivamente. A chamada medicina integral. Os comportamentos negativos desestabilizam o nosso equilíbrio magnético e comprometem o nosso organismo. Então, Galton citou no começo dessa palestra, quase que literalmente, alguns conceitos de André Luiz que estão contidos no livro Ação e Reação. Sidney, para encerrar, eu quero só fazer uma pergunta ainda dentro dessa sua resposta. Muitas pessoas não acreditam nisso e elas continuam com os seus pensamentos que podem acarretar, podem prejudicar o seu corpo físico. Essas pessoas, elas só tomam conhecimento de que isso realmente acontece e de que isso realmente é possível quando a vaca já, como diz o ditado popular, quando a vaca já está indo para o brejo? Algumas pessoas entendem, Theo, que isso é conversa mole. Mas se você conversa hoje com um padre esclarecido, um evangélico que estuda, ou mesmo com um médico que se aprofunda no assunto, e eu tomo como exemplo um congresso médico que houve em Fortaleza, que um dos temas da palestra, eles dividem os vários dias que os médicos estão reunidos, dividem por temas. Um dos temas tratados, e foi tratado assim minuciosamente, é exatamente isso que você está falando. O indivíduo que se porta mal, irascível, negativo, que porta ódio no seu coração, que não perdoa, que só esbraveja, se utiliza da palavra para ofender, pessoa distanciada completamente da ética e da espiritualidade. Olha que os médicos não falam em religião,
falam em espiritualidade. Isso foi constatado nesse congresso realizado lá em Fortaleza, de tal forma que, a partir de agora, todos os cardiologistas, eles não são obrigados a fazer isso, mas estão sendo orientados no sentido de que os seus pacientes passem a cultivar o bem, se utilizem do seu tempo para ajudar o próximo, para fazer suas orações, extirpando do seu coração o ódio, o ressentimento, a irascibilidade, a agressividade, porque eles já constataram que isso faz mal para o coração. Então, infelizmente, algumas pessoas só vão acreditar nisso quando perceberem que, à medida que eles se aprofundam no mal, a sua saúde piora. Eu conto num dos meus livros, num dos meus primeiros livros, se não me engano, na trilogia da felicidade, em que um amigo meu, cabeleireiro, ele tinha um problema sério estomacal. Ele tinha um refluxo que lhe trazia muito transtorno. E uma evangélica, numa conversa tete a tete, falou: meu irmão, você precisa começar a cultivar bons pensamentos. Ele caiu de costas, ele é católico. Você vai perceber que, a partir do momento que você controlar as suas crises nervosas, que você xingar menos, que você for menos agressivo, os seus males vão gradativamente diminuir. Ele me testemunhou, Theo, de que, a partir dali, ele passou a controlar as suas crises emocionais, que tinha efeito no seu soma. Eram problemas psicossomáticos. A sua emoção atrapalhando o seu organismo gástrico. Então, realmente, algumas pessoas dão murro em ponta de faca e somente com a dor, quando não encontram outra saída, eles passam a receber orientações ou no centro espírita, ou de um pastor evangélico, ou de um padre bem informado, ou numa igreja messiânica, de que, à medida que ele semear o bem, se tornar uma pessoa mais afável, mais verdadeira, uma pessoa que perdoa mais, que tenha mais condescendência, que seja menos agressiva no trânsito, que trate bem os seus familiares, assim como trata as suas visitas. Então, essas pessoas vão percebendo que não tem outra saída. A sede, a matriz das nossas dores está não apenas na nossa cabeça, no nosso cérebro, está também em nossas emoções, está na sede da nossa alma, Theo. Então já tínhamos que ter começado, mas temos que, quem não começou ainda, a partir de agora, cultivar bons pensamentos, bons atos, boas palavras, e isso com certeza será benéfico para as pessoas que estão próximas de você, conversando com você, e também para o seu próprio corpo físico, para que você consiga aí, se não for um completista 100%, chegar o mais próximo possível disso. Sidney, muito obrigado pela presença aqui na palestra de hoje, lembrando que nós ainda temos algumas perguntas para serem elucidadas referentes ao seu novo livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, e até a próxima, Sidney. Muito obrigado, Theo, pela oportunidade, pelo seu trabalho, pela sua competência aí em elaborar as perguntas, sempre de uma maneira instigante, que me dá ensejo de discorrer sobre esses assuntos. E eu espero, sinceramente, que os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores, que todos possam fazer bom uso, que é aquilo que nós dois falamos, Theo, possa trazer algum alívio, alguma inspiração, algum consolo para as pessoas que sofrem, que têm problemas de saúde,
entendendo que cada um de nós tem que cultivar, levar a sério a sua religião. Se não tiver religião nenhuma, que passe a cultivar a espiritualização do seu organismo, da sua alma, do seu pensamento, sendo útil ao semelhante, fazendo o melhor possível para o próximo, levando a sério a sua religião, se você tem uma para seguir. Com isso, com certeza, vamos atrair as forças extraordinárias da espiritualidade, porque o céu, o universo, conspira a favor daqueles que remam em direção às coisas positivas e levam a sério a lei de Deus em suas vidas. Muito obrigado você que nos acompanhou. Estaremos de volta em uma próxima palestra com mais perguntas sobre o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Fiquem todos com Deus, que os bons espíritos nos acompanhem e até a próxima.